Eu acredito que você nunca se perguntou como têm sido as viagens para o interior de Moçambique. Vou para o distrito de Namaroi. São 61 quilômetros para chegar no distrito de Namaroi. Agora estou aqui no parque, aguardando o meu meio de transporte para começar com a viagem. São esses carros que nós temos subido. Este é o parque do distrito de Namaroi. Agora estão arrumando os materiais para nós começarmos a nossa caminhada. Apesar de serem 61 quilômetros, nós temos 4 horas completas de estrada. Vocês vão poder apreciar isso no decorrer do vídeo. O distrito de Namaroi foi o primeiro distrito da província da Zambésia, um dos distritos que na época colonial foi muito desenvolvido. Com o passar dos tempos, toda a hegemonia acabou perdendo peso, toda a beleza se reduziu a nada. Certas histórias que são contadas associadas à mitologia que nos levam a crer que o distrito foi amaldiçoado. Mas o objetivo do vídeo hoje não é vos mostrar a parte da maldição, mas sim vos mostrar como têm sido as estradas que nos levam para o distrito de Namaroi. Hoje teve a oportunidade de conseguir ter espaço na cabina. Vocês podem ver de trás passageiros sentados de formas espalhadas. Os carros que nos levam para o distrito de Namaroi são carros caixa aberta. A estrada que leva para o distrito de Namaroi não é asfaltada. Isso obriga com que os motoristas possam andar sempre atentos no volante. Decidi pegar chapa para poder vos mostrar a vocês de uma forma nua e natural, sem teatros, como tem sido as viagens para o interior, onde as dificuldades de via de acesso são mais complexas para os próprios passageiros, assim como a comunidade local. Você sabia que o distrito de Namaroi seria uma das grandes áreas com plantação de chá? Na época colonial, a população decidiu, sob a influência do antigo régulo do distrito, torar as sementes de chá e, por sua vez, passar a replantar. A ideia foi para que não germinassem, que houvesse prejuízo na parte dos próprios portugueses. Aqui precisa muita atenção da parte do próprio motorista. Vocês podem notar que o motorista tem que ficar firme no volante. Pequeno descuido aqui pode dar resultados muito mais desastrosos. Se você tiver problemas de coluna ou problemas de fragilidade óssea, melhor é não arriscar fazer viagem para esse distrito. Aqui é um distrito em que você viaja saudável e chega doente, por conta do tipo de estrada, os tipos de carro e também as formas como tem sido o balancear de cada via. Aqui as lombas estão em cada canto, de um canto para outro você encontra uma lomba e o carro continua batendo, o passageiro sempre vai se agitando. Por isso que muitas das vezes aqui você não verá mais outro carro, porque só tem sido um único carro que entra lá. E se você acha que vai pegar um carro como um minibus ou um outro modelo de carro, está enganado. Aqui os carros que transportam passageiros são carros caixa aberta, principalmente os carros da marca Canter. São esses carros que suportam mais essas vias. Aqui há mais possibilidade de você se encontrar com uma moto, uma bicicleta ou apenas pedestres andando pela estrada, porque a via em si não é muito frequentada. O distrito de Namaroi é um distrito muito isolado que as pessoas, para poder chegar lá, requer mesmo fazer um plano. Agora estamos a entrar na fronteira. Esta ponte faz fronteira entre o distrito do Huila e o distrito de Namaroi. Após a travessia desta ponte, já estamos automaticamente no distrito de Namaroi, mas não na vila, porque para chegar na vila é ainda um percurso muito largo que nós vamos percorrer. O rio Licungo nasce no distrito de Gurue, um dos distritos que é famoso pela produção de chá. Vai passando, seu caudal se estende desde o distrito de Namaroi, o distrito do Huila, o distrito de Mocuba e vai até ao Oceano Índico, onde ele vai desaguar. É normal você passar por cima de uma pedra. Para os que já habituaram essas viagens, é normal passar por todos esses desafios
em um só dia. Estamos em um momento de reabilitação das estradas que levam ao distrito de Namaroi. Não porque vai se colocar asfalto, sempre é assim. Reabilita-se por um tempo, depois as chuvas vêm e danificam. Olhem para este lugar onde nós vamos passar. Aqui o motorista tem que parar, colocar a primeira mudança para conseguir passar por aqui. E precisa muita concentração. Imaginemos agora se o próprio passageiro consegue chegar e ficar doente, ser preciso tomar medicações para pelo menos manter a estabilidade do corpo. O que é do próprio motorista? Além de ser uma viagem simples, para a parte dos motoristas tem sido uma parte psicológica, porque ele tem que saber onde passar, como passar, para não acabar por enterrar o próprio carro. Só de lembrar que para viajar ao distrito de Namaroi existem termos. Se for em um momento de chuva, muitas das vezes os carros têm a tendência de enterrar em certos lugares. Os próprios passageiros é quem devem descer e empurrar o carro. Eu aqui já estou a me arrepender. Vocês conseguem ver como tem sido essa descida. Nós temos tido muitos balanceamentos nessa viagem. Por esta razão que eu não fiz a gravação diretamente, apenas decidi narrar, porque vocês não iam conseguir entender nada. É agitação daqui para lá. Todos os momentos, sempre passando por certas agitações. Nesse distrito há muita escassez de transportes públicos. Por esta razão que os carros são mais privados e enquanto eles vão fazendo as suas viagens, neste momento em que há avaria, há possibilidade de não haver uma viagem. Se o carro inteiro não se conseguir empurrar também, aí há possibilidade de se dormir na própria estrada. E na época chuvosa, esse distrito ainda é uma história para ser contada. Estamos a andar há 1 hora e não cruzamos com ninguém. Só é apenas mato e estrada ruim. O carro na qual eu estou não tem ar-condicionado e mais nada. Apenas usamos as janelas abertas para entrar o ar. Quem diz que Namaroi é perto é porque nunca veio sentado aqui neste banco. Em uma estrada como essa, a viagem, mesmo que seja um lugar perto, parece longe. Com esse vídeo vocês vão poder sentir que ser moçambicano não é uma questão de opção, mas sim é uma questão de muito sofrimento e também de muita resiliência. Esqueçam as cidades, porque essa é a vida rural. Uma questão de muitos sacrifícios, muitos desafios que durante as viagens para o interior. Faltam apenas uns 30 quilômetros para a gente chegar no distrito. Por conta desses 30 quilômetros, nós podemos levar 1 hora ou 2 horas na estrada, porque ainda nós vamos ter que andar de uma forma muito lenta para que o motorista possa garantir também a saúde dos passageiros que estão atrás. Quando nós viajamos para cá, ter espaço à frente na cabina do carro é um privilégio. Você precisa antecipar o motorista 2 dias antes para que o espaço não seja ocupado. Se não conseguir fazer isso, aí não tem como. Será obrigado a sentar lá na carroceria com os demais passageiros. Agora estamos a entrar na região de Mutepoa, um dos postos administrativos do distrito de Namaroi. Isso mostra que estamos mais perto do nosso destino, mas também muito longe de chegar. Olhem para a casa no fundo. Esta casa foi feita completamente de pedras, por isso que é chamada Casa de Pedras. Se localiza no distrito de Namaroi, no posto administrativo de Mutepoa. Decidimos dar uma pausa aqui porque tem alguns passageiros que vão descer. Os passageiros já estão a descer e agora nós já vamos partir. Olhem só como os passageiros sentam-se. Agora saímos, já estamos indo aos passos mais próximos de chegar no distrito de Namaroi. Vocês conseguem ver a vegetação, um lugar bonito, de muita paz, mas porém dá muito trabalho para poder chegar neste destino. Agora aqui já estamos a entrar no distrito de Namaroi, na vila. Estamos mesmo quase a chegar. Vocês podem notar que não encontramos nenhum outro carro, apenas só motas ou bicicletas, porque aqui não entra carro de qualquer maneira. Os nossos motoristas aqui reclamam que o que mais traz dificuldade nas estradas não é por conta de não ser nativo, mas sim
o tipo de estrada é que estraga mais os carros. Então, me diz aí nos comentários como têm sido as suas viagens, o que achou deste vídeo, como são os meios de transporte e as estradas que vocês percorrem grandes distâncias para chegar nos vossos destinos. Eu decidi mostrar hoje a minha realidade, como saio para o meu distrito natal. Eu sou Dolman João Mugoa e hoje vocês tiveram a oportunidade de viajar comigo desde o próprio carro até verem como tem sido as nossas viagens. Espero que vocês possam comentar, dar vossas opiniões, se inscrever no canal, partilhar esse vídeo com seus amigos e também ajudar-nos a crescer para continuar mostrando esta parte de África que muita gente não consegue mostrar. Até ao próximo vídeo.